Então, séries de potências, raio de convergência. Bom, o Newton, quando começou as séries de potências, ele não pareceu se preocupar muito com o assunto. Mas, quer dizer, a gente tem, claro, talvez o exemplo mais gritante seja, vamos dizer, você pegar uma função f de x igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, isso aqui é a soma de uma PG de razão menos x2. Então, isso aqui é 1 menos x2 mais x4 menos x6 mais etc. Sabe isso, mas essa fórmula aqui só vale se módulo de x é menor que 1. E aí é interessante, né, porque essa f está definida para todo x. Quer dizer, então você pode ter situações em que você tem uma função que está definida para todo x, e você escreve ela como uma série de potências de centro em um ponto, e a série de potências só converge num intervalo menor. Então, bom, com esse exemplo aqui, então, tudo pode acontecer. Quer dizer, em geral, imagina, você está lá resolvendo um problema e no final das contas você achou uma certa função g de x igual a somatório de n igual a zero a infinito, de a n. Uma está assim, x menos x0 elevado a n. E com esse exemplo você sabe que isso aqui pode não convergir para todo x. Então, quando é que isso converge? E tem um truque muito... A ideia é muito simples, mas ela é baseada em alguns conhecimentos sobre séries. Vou botar aqui no rascunho. O primeiro é o seguinte: se pega uma sequência Bn de números reais. Então, se você tiver somatório de n igual a zero a infinito de Bn converge, isso implica que Bn tende a zero. Quer dizer, se você faz uma soma de infinitas parcelas, se essa soma existe, então as parcelas têm que estar indo para zero. Você tem que estar somando, né, e chega um ponto em que você soma e quase não altera mais nada. Tá certo? Porque se somatório, vamos dizer, se n maior que n0 implica, vamos dizer que somatório de k igual a zero até n, de bk, menos o seu número b, que é a soma desse negócio todo, é menor que epsilon, então, quando você somar o bk mais 1, né, o bn mais 1, né, então, n mais 1 também é maior que n0. Então, o somatório de k igual a zero até n mais 1 de bk menos b também é menor que epsilon. Então, o que você está somando aqui não pode ser grande, senão você vai se afastar. Vamos dizer, mais rigorosamente, né, você vê que o bk mais 1 é igual ao somatório de k de 0 até n mais 1, menos o somatório de 0 até n. Então, você pode botar esse somatório menos b, menos esse somatório de 0 a n menos b. Eu subtraí b, somei b.
Né? Tá? Esse daqui, você pode botar em modo assim, é menor ou igual que o primeiro somatório menos B, mais o segundo somatório menos B. Os dois são menores que epsilon, isso é menor que 2 epsilon. 2 epsilon. Eu podia ter dado epsilon sobre 2 aqui. Tá? Então, para n grande, o Bn tem que estar indo para zero. Isso é a primeira coisa. É básico, assim, isso é uma coisa básica de séries. Né? Não basta que o Bn vá para zero, porque você sabe que o somatório de 1 sobre n dá infinito. Então, não basta, mas precisa. É o mínimo. Segunda coisa, bom, segunda coisa a gente sabe PG. 1, isso aqui, 2, PG, 3, Cauchy. Cauchy significa que a sequência converge se e somente se ela é de Cauchy. O que implica, Cauchy, implica o seguinte, que se somatório de módulo de Bn é finito, então somatório de n igual a zero a infinito de Bn converge. E converge por quê? Porque se essa converge, ela é de Cauchy. E se essa é de Cauchy, essa é de Cauchy. Porque se você somar de k igual a zero até n, bk, menos o somatório de k igual a zero até m de bk, quer dizer, comparar duas somas parciais disso daqui, né? Isso daqui é a soma de m mais 1 até n. Vou botar logo assim, menor ou igual que o somatório de k igual a m mais 1 até n de módulo de bk. E isso é pequeno porque essa é de Cauchy. Então, essa aqui, eu fiz esse menos esse. Estou supondo que o n é maior que m. Então, você soma de m mais 1 até n. Tá? E o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Tá? Então, isso daqui é igual ao somatório de k igual a zero até n do módulo de bk menos o somatório de k igual a zero até m do módulo de bk. Deixa eu até botar em módulo. E isso é pequeno porque essa daqui tem soma finita. Tá? Então, o raio de convergência usa tudo isso. Tá? É simples, mas usa tudo isso. Por quê? A ideia... Quer dizer, a primeira ideia é que existe um intervalo de convergência. Você tem aqui o x0. Né? Você está olhando para somatório de n igual a zero a infinito de an x menos x0 elevado a n. Então, imagina que para um certo x1, vou botar aqui embaixo, x1, a gente saiba somatório de n igual a zero a infinito de an x1 menos x0 elevado a n converge. Por exemplo, quando você faz a série do log de 1 mais x, você calcula a série. Na verdade, você olha para a derivada, né? Log' de 1 mais x é igual a 1 sobre 1 mais x, que é igual a 1 menos x mais x2 menos x3 mais etc. Módulo de x menor que 1.
Tá? Aí você integra, vamos dizer, é mais à frente do raio de convergência, mas você pode integrar termo a termo. Então, log de 1 mais x, e você integra isso. Então, dá x menos x2 sobre 2 mais x3 sobre 3 menos, etc. e tal. Isso daqui converge em x igual a 1. Converge simplesmente. Em x igual a menos 1, já não converge. Tá? É até razoável que em x igual a 1 pode convergir para log de 2, mas em x igual a menos 1 pode convergir para log de 0. Então, o desconfiômetro diz, não, x igual a menos 1 não deve ser tão bom quanto x igual a 1. Então, supõe que você tem um cara aqui, x1 converge. Aí, eu vou olhar para um certo x qualquer aqui, somatório de n igual a 0 a infinito de AN x menos x0 elevado a n. E eu vou fabricar uma PG. Vou fabricar uma PG assim, ó. Eu vou dividir por x menos x1 elevado a n e multiplicar e agora eu vou reescrever isso botando assim, botando aqui o x menos x1 elevado a n e o x menos x0 sobre x menos x1 elevado a n. É a mesma coisa. Só que eu sei que para n grande isso aqui é pequeno. Nem precisava usar que vai para zero, mas é limitado. Isso aqui tende a zero. Então, isso aqui é menor, vamos dizer, menor que 1 se n maior que um certo n1, vamos dizer assim. Tá? Então, a partir de um certo n1, isso aqui em módulo, se eu pegar o somatório dos módulos desse negócio aqui, é menor ou igual que somatório de n igual a zero. Vamos dizer, de n igual a zero até n1, né, de AN x menos x0 elevado a n, que eu deixo como estava, mas isso aqui é uma soma finita, então isso aqui não tem problema. Mas o somatório, vou botar assim com os módulos, isso aqui é finito, e a partir de n1, eu posso usar isso aqui. Então, n igual a n1 mais 1 em diante, esse daqui é menor que 1, e fica só isso aqui. Então, isso aqui é módulo de x menos x0 sobre x menos x1 elevado a n. Agora, em que condições... Isso aqui é uma PG. De razão, x menos x0 sobre x menos x1. Se x menos x0 for menor que x menos x1 em módulo, isso converge. Então, daqui até aqui, vamos chamar isso aqui de R, converge. Qualquer x que eu pegar aqui, jogar ali, isso é uma PG de razão menor que 1, essa soma infinita. O que significa que isso aqui em módulo converge, e se converge em módulo, converge sem módulo. Das coisas que eu sei lá. Né? Isso aqui? Ou isso aqui? Tá? Eu só tô, porque eu só preciso, sempre assim, para eu saber se a série converge ou não, eu não preciso saber nada sobre os 10 elevado, sobre os 1000 elevado a 1000 primeiros termos da série. Eu só preciso saber dos que vêm daí para frente. Então, até um certo momento,
Isso aqui pode ter termos muito grandes, né, com o x1 aqui. Mas tem uma hora, como isso aqui vai ter que tender a zero, alguma hora isso aqui é menor que 1. Se é menor que 1, na hora que eu faço isso, esse cara ficou menor que 1, não me interessa mais. E aí eu só tenho que olhar para esse cara aqui. Tá certo que os 1.000 elevado a 1.000 primeiros termos estão aqui, mas é uma soma finita. Soma finita eu sei. Se eu somar um número finito de termos, o pior que pode acontecer dá mais do que o número de partículas que tem no universo, ou coisas assim. Então, do ponto de vista da teoria, significa que a soma é finita. Embora, mas assim, é finita, mas eu nunca vou conseguir achar, mas tudo bem. Então, é isso. A primeira coisa é essa, que se converge em um certo ponto, tem todo um intervalo em que ela converge. Então, eu só tenho que... o raio de convergência é o seguinte, eu pego o conjunto dos x, né, tais que a série converge. Como tanto vai fazer da direita para a esquerda, eu pego o conjunto dos x em que a série converge, pego o supremo. Aí o supremo veio aqui. Esse supremo menos o x0 é o meu raio de convergência. Qualquer x menor do que isso, se esse é o supremo, significa que tem um x1 aqui. Então aqui converge. E converge uniformemente. Né? Porque, tá certo? Eu tenho x1 aqui, aí eu boto aqui um x2 menor que o x1, e nesse intervalo daqui, né, na verdade eu pego assim, pego aqui um R1, pego um R1 qualquer, menor que o R, que o raio de convergência, aqui é o R, raio de convergência da série. Aí eu pego um R1 aqui, menor que R. Se é menor que R, então tem um x1 aqui. Então, para qualquer x que eu pegue aqui, x menos x0 dividido por x menos x1 vai ser menor que R1 sobre x1 menos x0. E isso daqui é menor que 1. Então, todo mundo aqui dentro vai convergir e o erro que eu cometo é menor ou igual que o rabicho da série geométrica para todos. Então, a convergência é uniforme. Então, é isso. Quer dizer, o raio de convergência, eu posso dizer assim, que uma definição, né? R é igual ao sup do conjunto dos x, tais que somatório de n igual a zero infinito de a n, x menos x0 elevado a n, converge. Eu já posso apagar o rascunho. E, geralmente, para você entender bem alguma coisa, você tem que entender bem as coisas simples que vêm no começo. Entendeu? Na hora que você pisa em falso no negócio e diz, mas tudo bem, depois lá na frente você vai esbarrar naquilo. A menos que você esteja muito consciente. Não, esse negócio aqui, eu entendi, minimamente você tem que entender o que aquilo quer dizer. Para poder dizer, não, isso quer dizer isso, entendi, mas a demonstração é muito difícil para mim nesse momento, eu vou seguir em frente e vou usar isso quando precisar. Devo, não nego, pago quando puder. Aí tudo bem, você está consciente, mas se você mente para você, aí tem uma hora que o negócio não... Inclusive, fazer a demonstração é importante para você não mentir para você, porque geralmente quando você começa a escrever a demonstração, quando você é muito inocente, às vezes você nem nota, faz a besteira nem nota, mas
Depois de um certo ponto, é comum, na hora que você escreve, você para com o lápis na mão e diz, espera aí, aqui tem um problema. Então, aí você vai ganhando mais firmeza. Então, você pega aqui do x, pega até onde converge, menos o x0, né? Porque o raio não é esse cara daqui, o zero pode estar para cá, ou pode estar para cá. Né? Então, esse menos o x0 é o seu raio de convergência. Tá? E aí vale o seguinte, né? X menos x0 em modo menor que R implica somatório de AN x menos x0 elevado a N converge. 2, x menos x0 maior que R implica que isso aqui diverge. Diverge pelo seguinte, porque R é o sup desses caras, né? E se convergisse em alguém além de R, então teria que convergir em todos menores do que esse. E se o R está aqui e o seu X está aqui, tem caras aqui. Aliás, nem precisa, né? Porque esse é o sup, então ele tem que ser maior ou igual do que esse aqui. Claro, pode pegar do lado de lá, também tem um detalhezinho, mas... E terceira coisa, né? Para todo R menor que R, nós temos convergência uniforme em x0 menos R, x0 mais R. Por conta desse negócio que eu falei aqui, né? Você pega um R menorzinho, aí pega um x1 aqui, qualquer x que você pegar aqui, né, a razão x menos x0 sobre x1 menos x0, vamos chamar esse de R, chamar esse aqui de R, né? Isso daqui em módulo menor ou igual, né, que R1 menos x0, R1 menos x0, não, x menos x0 é menor que R1, e esse aqui é R. Tá? Não, vamos chamar de cima de R, né? Tá? Você tem aqui o x0, R, o Rzão está aqui, aqui você tem o x1, então você chama isso daqui de R1, esse aqui é o R. Tá? Então, se o x está aqui, x menos x0 é menor ou igual que R, o x1 menos x0 é maior é igual a R1, então você pode botar isso aqui, e esse cara daqui é estritamente menor que 1. Então, a convergência vai valer igual. Claro, os caras que estiverem mais perto de x0 vão convergir mais rápido, mas você pode ter a garantia de que se o de cá estiver convergindo, todos os de cá estão convergindo também. Hã? Exatamente no raio pode convergir, pode não convergir. Por exemplo, no logaritmo, log de 1 mais x, x igual a 1 converge, x igual a menos 1 diverge. 1 sobre 1 mais x2 diverge em x igual a mais ou menos 1. E quando você pega a primitiva dessa aqui, que é x
mais menos x3 sobre 3 mais x5 sobre 5 menos x6 sobre 6 mais etc. Converge. Você bota x igual a 1, alterna. Peraí, é isso mesmo? É. E quando você bota x igual a menos 1, dá menos aqui, mas dá mais aqui. Aí dá menos aqui, mas dá mais aqui. Então alterna também. Então converge em... Então você tem, tá vendo? Você tem um que converge em um e não no outro, um que diverge nos dois e outro que converge nos dois. Pode acontecer em todos os casos. É porque ali, né, você tem... você está numa situação em que provavelmente a convergência é condicional. E tem o teorema do Abel, que diz que se convergir nessa extremidade, então a convergência é uniforme, vamos dizer, do x0, na verdade, qualquer coisa antes da outra extremidade, até que, a menos que na outra extremidade convirja também, aí é a convergência uniforme no fechado. Na verdade, sim, você tem um intervalo de convergência que pode ser aberto, fechado ou semiaberto. E em qualquer intervalo fechado, limitado, dentro do intervalo de convergência, a convergência é uniforme. Estou falando limitado porque a reta, pode ser que o raio de convergência seja infinito. Por exemplo, se você pegar exponencial, converge para todo x. Seno, cosseno. Mas o raio de convergência tem outra abordagem. Isso aqui dá segurança, garante a você que tem um raio de convergência sempre, né? E a coisa é assim, converge aqui dentro, de fora diverge, tudo. Mas, em casos concretos, você pode fazer a PG aparecer. Tem duas maneiras associadas à ideia do teste da raiz e teste da razão. Que é tipo, né, você olhar para o AN x menos x0 elevado a n e dizer, bom, vamos pegar o módulo desse negócio. Isso aqui é módulo de AN, módulo de x menos x0 elevado a n. E agora vamos tirar a raiz enésima e elevar a n. Então você pega raiz enésima disso elevado a n. Então dá raiz enésima disso vezes isso daqui elevado a n. Então a questão é, se isso daqui ficar menor do que 1, né, pelo menos a partir de algum n, né, então se você garante que raiz enésima de módulo de AN menor que um certo número m, né, vamos dizer, menor ou igual que m para todo n maior que um certo n0, então basta você fazer o x menos x0, né, isso implica que somatório de AN x menos x0 elevado a n converge para converge se x menos x0 menor que 1 sobre m. Tá? Por quê? Porque se esse daqui é menor ou igual que m, isso daqui vai ficar menor ou igual que m x menos x0 elevado a n. Mas se esse é menor que 1 sobre m, isso aqui vai ficar menor, vamos dizer, vai ficar igual, né? Tá?
vamos botar assim, x menos x0 é menor que 1 sobre m. Então, isso daqui é igual a um certo k sobre m com k menor que 1. Aqui ou aqui? Aqui? Não, pois é, eu quero olhar para isso como uma PG. Então, eu quero ver se esse número aqui ficar menor que um K menor que 1, eu estou com K elevado a N. Isso daqui é o meu, isso daqui é o AN, x menos x0 elevado a N. É o módulo da coisa que eu estou somando. Porque eu tirei a raiz enésima e elevei a N. Então, é isso aqui. Se isso daqui ficar menor que uma PG, ganhei. Então, PG é K elevado a N para K menor que 1. Então, se eu conseguir limitar esse daqui, esse aqui é menor que um certo tanto. Então, se esse daqui multiplicado por esse ficar menor que 1, tá beleza. Então, se esse daqui é menor ou igual que m, eu só tenho que fazer esse daqui menor que 1 sobre m. Porque isso daqui significa que ele vai ser igual a um certo k sobre m com k menor que 1. Então, eu posso escrever que isso daqui é igual a m vezes k sobre m elevado a n, que é k elevado a n, e k, no caso aqui, é maior que 0, menor que 1. Então, majorei por uma PG. Então, tipicamente, esse m aqui, você não obtém exatamente o menor ou igual, mas você obtém o seguinte, né? Se raiz enésima de módulo de AN converge para um certo m, isso significa que, isso implica que raiz enésima de módulo de AN é menor que m mais epsilon, né? Que qualquer m1, né? Se eu pegar m1 maior que m, a partir de um certo, para todo n maior que um certo n0. Então, se eu pegar K, se eu pegar uma coisa assim, né, x menos x0 igual a K sobre M com K menor que 1, ou seja, menor que 1 sobre M, então eu estou aqui com o M, estou aqui com 1 sobre M, e aí eu estou com o meu cara aqui. Aí eu só preciso pegar um M1 aqui, um pouco maior. Como esse aqui é um pouco menor que 1 sobre M, eu ainda posso pegar um cara um pouquinho maior que M, tal que o produto dele por esse seja menor que 1. Então, qualquer cara menor que 1 sobre M vai cair nessa história aqui e vai convergir. Então, se você tiver o limite de raiz enésima de AN, de módulo de AN, 1 sobre esse cara é o raio de convergência. A definição exata não é o limite, é o limite superior. Porque às vezes a raiz enésima de AN pode não ter um limite, mas ela pode ficar abaixo de um certo tanto. Tem um limite, vamos dizer, ela tem vários limites, né, várias subsequências, e o maior dos limites é o que importa para você. 1 sobre o maior dos limites é o chamado limsup. Né? Então, o seu R é igual a 1 sobre o limsup de raiz enésima de módulo de AN. É uma maneira de... Não, pois é, o limsup é isso, é que se a sequência não converge, ela pode
É porque ou ela vai para infinito, e o limite sup é infinito, e aí, fudeu, porque 1 sobre o infinito é zero, aí o raio de convergência vai ser zero. Ou ela, vamos dizer, ela fica limitada de alguma maneira, e aí tem o maior. Você pega todas as possíveis subsequências convergentes da sua sequência e olha os limites. O maior desses limites é o lim sup, e o menor é o lim inf, incluindo infinito e menos infinito. Então, é um resultado mais geral, mas frequentemente você vai. Se você. Estou dizendo que não pode acontecer, sim, pode acontecer, mas é muito comum você ter esse limite aqui mesmo. E tem uma outra abordagem, que em vez de fazer raiz enésima de AN, é você pensar assim, ó. Em vez de você pensar, você pensa que cada termo da série, AN mais 1, x menos x0 elevado a n mais 1, é igual a n mais 1, vou pegar assim em módulo, né? Em módulo, é igual a AN x menos x0 elevado a n vezes a n mais 1 sobre a n x menos x0. Então, esse termo é o anterior multiplicado por isso. Então, você quer que isso daqui fique menor que 1, para todo n. Então, se você garantir que a n mais 1 sobre a n em módulo é menor que m, para todo n maior que n0, então você vai fazer x menos x0 menor pode ser menor ou igual que... Vou botar assim, menor que 1 sobre m. Tá? Podia ser menor ou igual aqui. Mas menor que 1 sobre m. Então, vamos dizer, igual a um certo k, um k menor que 1. Aí, quando você multiplicar aqui, você vai ter isso menor que m, esse menor ou igual que k sobre m, então você vai estar menor ou igual que k, um k menor que 1. Significa que cada termo é menor que o anterior multiplicado por um k menor que 1. Então, aí você tem k, k2, aí você está majorando por um APG também. São 2 truques básicos, assim. Porque tem um teste da raiz e teste da razão direto para a série que você não considera isso aqui. Aí tem que ser maior que 1, menor que 1, tá? Porque você está com isso. Mas aqui não, aqui você olha para esse limite, ele pode ser grande. Se esse m aqui for grande, só significa que você vai ter que fazer o seu x menos x0 pequenininho. Se esse cara daqui for zero, então beleza, significa que se esse limite é zero, por maior que seja o seu x menos x0, tem uma hora que isso aqui vai ficar menor que 1 e daí para frente vai ficar majorado por uma PG. Então, o ideal para a convergência é esse limite aqui ser zero. Ou esse limite aqui ser zero. Mas se não for zero, a única coisa realmente que não tem remédio é se for infinito. Agora, tem uma diferença entre a série convergir e ela convergir para... Porque às vezes você tem uma série que apareceu lá, você resolveu a equação diferencial, veio a série, você nem sabe de que função, a função dada por aquela série tem alguma regra bonitinha, com funções com nome nem nada, mas está ali a sua função. Mas às vezes você tem uma função que você pegou uma função de boa família lá e tal, né, calculou as derivadas e tal, está aqui a série e tal. Isso não garante
que essa série que você calculou vai convergir, mesmo que ela convirja para todo x, ela pode não convergir para a sua função original. O 1 sobre 1 mais x2 é o contrário, quer dizer, ela converge no intervalo que está aquém das expectativas, porque devia convergir para todo x. Mas aquela função e elevado a menos 1 sobre x2 para x diferente de zero e 0 para x igual a zero, ela tem todas as derivadas em zero iguais a zero. Então, ela tem uma série de potências que é 0 mais 0x mais 0x2, né? Converge para zero para todo x. Só que zero está muito longe de ser isso daqui, exceto em x igual a zero. Então, um exemplo de que pode acontecer. Mas esse mistério daqui, o do 1 sobre 1 mais x2, eles se esclarecem quando você estende a teoria das séries de potências para o domínio dos complexos. Porque aí essas funções esquisitas, essa daqui, 1 sobre 1 mais x2 e tal, o que acontece é que quando você olha para elas definidas não só para x real, mas para x complexo, elas têm algum problema que não aparece no caso dos reais. No caso de 1 sobre 1 mais x2, é bem claro, né? Você tem aqui os reais, aqui tem os complexos. Aqui você tem o i e o menos i. Quando você bota i aqui, i ao quadrado é menos 1, você tem zero no denominador. Então, essa função aqui, você conhece um pouco de complexos? I ao quadrado dá menos 1. Então, se você botar x igual a i, dá 1 mais i ao quadrado, que é menos 1, zero no denominador. A função não está definida. Então, aqui não está definida. Então, quando você pega a série de potências de centro zero, aqui, que você estende para os complexos, você vai trabalhar com um disco aqui, e ele não pode passar daqui, porque então ele englobaria 2 pontos em que a função não está definida. Quando você olha para essa daqui, se você fizer essa função no plano complexo, aqui nos reais ela é bonitinha, mas se você vier pelo eixo imaginário, essa função aqui, quando né, pega os pontos y e i aqui, quando isso tende a zero, esse cara aí vai para infinito. E aí também. Então, na verdade, tem uma descontinuidade aqui que não aparece no caso dos reais. Então, mais ou menos é essa. Né? Bom, tem o teorema de Abel, que dá. Ele, no caso complexo, ele é mais esquisitinho, mas ele dá conta quando você tem a convergência numa extremidade. Além desses testes, vamos dizer, esses testes da raiz e da razão, eles são muito bonitinhos, mas quando você encontra um fatorial, é meio cascudo. Então, você tem a fórmula de Stirling, que diz que o limite, quando n tende para infinito, de n fatorial sobre essa expressão aqui, n elevado a n, raiz de 2πn sobre e elevado a n, é 1. Então, na hora que você calcula limites com n fatorial, você pode substituir, por exemplo, quando você for fazer a raiz enésima desse negócio, raiz enésima desse aqui é melhor, porque a raiz enésima disso dá n sobre e, a raiz enésima disso aqui vai para 1. Então, você tem um n sobre e que pode juntar com outras coisas e te dizer alguma coisa. Assim, em termos de beabá, mas o importante são aqueles detalhes iniciais. Saber APG, saber Cauchy, porque tudo que eu fiz em todos esses casos foi fazer aparecer um APG. Basicamente, estudar convergência de séries, você tem
alguma bondade, 3 truques. Um truque é comparar com uma PG. Um outro truque é comparar com uma integral conhecida. E um outro truque é o da série alternada decrescente para zero, que aí você tem uma convergência condicional, e aí a comparação com a PG pode não dizer nada, mas é isso. Isso, em geral, resolve a nossa vida. Às vezes, por exemplo, no caso lá do raiz de 1 mais x, para checar a convergência, a gente fez uma comparação, né, com 1 sobre n elevado a 3 meios. Só que para chegar nesse n elevado a 3 meios, a gente precisou jogar isso aqui, porque a gente tinha uma fórmula que tinha os fatoriais lá e não sabia direito como lidar com aquilo. Assim, mas, insisto, assim que... Uma coisa assim, eu digo, você tem que pegar aquela primeira lista do curso, olhar aquilo e dizer, não, eu sei. Tem umas coisas, um detalhe ali, aquela soma das k'ésimas potências, que hoje você pode usar a integral. Hoje perdeu um pouco, você não precisa daquela fórmula toda. Embora a gente tenha um problema na lista 2 lá, que são os polinômios de Bernoulli, que dão conta das fórmulas para k'ésima potência, para K qualquer, mas é fórmulas de recorrência. Mas você tem que ter entendido aquelas coisas todas, e aí, vamos dizer, você trabalhar a partir dali. A gente desenvolveu basicamente aquilo. Porque ali tem o teorema do valor médio, ali tem a soma da PG, tem o logaritmo, tem as ideias, tem a ideia de derivada, de integral, de soma infinita, de tudo. Aí a gente aprendeu mais alguns truques, alguns detalhes a mais. Mas... Tanto que essa turma de vocês me preocupa, porque eu olho as notas, assim, tem uns 40 pessoas que fizeram alguma prova. Muitos desistiram, agora tem acho que 30. Tem uns 10 que desistiram. Mas se você soma esses 10, você tem 20 pessoas que estão tirando notas assim, para passar sem problemas, e 20 que estão ali, vamos dizer, mas com a nota muito baixa, né? Muito. Não é uma coisa assim, não tem uma coisa que vai... E às vezes eu acho que para muitos ali, a diferença não está no conteúdo, está em toda uma formação anterior, né, de maneira de pensar, de questionar, Para mim, o mais difícil foi entender que matemática não é só fazer. Não, pois é, mas... Eu demorei mais tempo para isso do que para aprender as coisas. Depois que no começo eu estava entendendo matéria, mas mesmo entendendo, eu não consegui, porque não estava dando resultado. Um resultado específico. 3, 50. E eu acho isso, que tem é isso que vai fazer a diferença. Né? Você dar o clique e dizer, opa, agora entendi como as coisas funcionam. E aí você começa a conseguir estudar, né? Porque a merda é você senta para estudar, não entende nada. Então, quando você começa a entender, e você tem sempre que puxar pelo que você consegue entender, porque aquilo dá a você firmeza para você
entender mais coisas, né? Mas tem uma parte da turma que eu não sei. Bom, você vê que eu marquei aulas extras, as pessoas nem apareceram. Então, o que eu vou fazer? Mas me ajudou assim para tua intuição foi o GeoGebra. Uhum. Aí eu entendi esse negócio de limite, entende as Uhum. Aí foi assim que eu fui me ligando. E as contas difíceis eu botava no calculadora mesmo. Tava brincando com ela. Uhum. Mas entendeu? Se você sabe os conceitos, você vê que eu raramente calculo na resolução de um problema, na demonstração de um teorema, eu calculo alguma derivada que não seja de x2 ou alguma integral que não seja uma coisa muito fácil, né? Tá, faz uma integração por partes, do x cosseno x. Esse aqui teve umas... Mas, na verdade, eu fiz a integral... A demonstração desse negócio passou por fazer a integral do logaritmo e aproximar por trapézios. Uma ideia boba. O negócio é que teve um macete que foi pegar um negócio e jogar na fórmula de Wallace. Então tinha que conhecer a fórmula de Wallace. Aquele macete é nojento. Realmente. Porque também essa fórmula de Stirling, acho que o Stirling, a primeira versão dele, não tinha isso aqui, não. Era alguma coisa por aqui, assim. Já é uma grande coisa você dizer, tem n elevado a n sobre n elevado a n, vezes alguma coisa aqui que eu não sei. Chegar nisso aqui não é realmente tão simples.